Moshiach, HaMelech Ya'aneinu V'yom Koreinu. היהודים הישראלים בשמחה וששון כן תהיה לנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, ועיקר כן תהיה לנו כל שישות עשה בשם אדוני אקרא. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל אל העמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. אמן. Marcelo, שבוע טוב. Pode-se liberar. Nós vamos acompanhar junto com o Marcelo. Não estamos ouvindo. Sim, tá bom. Koyach, Marcelo, Shavua Tov a todos, agradecendo, em primeiro lugar, ao Marcelo, e também para todos aqui que se encontram participando hoje na nossa programação especial. Queria só dizer sobre a melodia de Od Shema Beorei Yehudá, que o Marcelo acabou de cantar para a gente. É uma das profecias sobre a reconstrução de Jerusalém e do Templo Sagrado. Od Shema Beorei Yehudá. Vai chegar uma época que ainda nós vamos ouvir na cidade de Judá, Yerushalayim, em Jerusalém, Kol Sasson, a voz da alegria, de júbilo, como era na época do Templo Sagrado. Isso é uma música nada mais apropriada a hoje à noite nós entramos
no mês de Nissan. Hoje à noite é Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia de Nissan, e nós sabemos que no primeiro dia de Nissan foi inaugurado o templo móvel, o santuário, que inclusive acabamos de ler hoje sobre a construção dela na Parashá da semana. Então, desejamos que realmente que esse Nissan, que assim como esse santuário foi inaugurado 3.500 anos atrás, então, que realmente esse ano de 2020-2021, que possamos realmente ver a concretização dessa profecia sobre a reconstrução de Jerusalém e do templo sagrado, se Deus quiser. Nós vamos pedir ao Marcelo dar continuidade. Voltando à nossa história semanal, na verdade, nós vamos ter uma história um pouco mais curta por causa da proclamação não ser muito longa, mas eu queria mencionar que amanhã à noite, se Deus quiser, nós vamos comemorar o dia 2 de Nissan, que é o Yortzeit, o dia de falecimento do quinto Rebbe do Chabad na Rússia em 1920. Logo após a Revolução Comunista, um grande Rebbe, um grande mestre que divulgou os ensinamentos da Kabbalah, trouxe de uma forma popular, de uma forma para o povo, entre outras ações. E ele foi um Rebbe durante quase 40 anos, podemos dizer 35, 40 anos, de 1890, mais ou menos, até 1920. E tem várias histórias para contar, mas eu queria contar uma história um pouco mais próxima, pessoal, que nós tivemos um avô, que na verdade não era o meu avô biológico, mas nós chamávamos ele de avô porque ele vinha, e muitos anos eu achava como criança que ele era meu avô mesmo. Ele nas férias de verão, em julho, agosto, ele vinha visitar a gente e passávamos praticamente um mês ou mais juntos. Ele era um homem que passou 20 anos na Sibéria, perseguido pelos comunistas por ser um judeu religioso que queria cumprir Torá e Mitzvot, e mais isso porque ele era um seguidor, um Hassid, um seguidor do sexto Rebbe do Chabad, do filho do quinto Rebbe do Chabad, que ele declarou guerra contra os comunistas que queriam apagar qualquer tipo de sinal judaico. E ele foi daqueles que foram encarregados por ele para manter essa chama judaica no lugar onde ele morava na Rússia. Mas ele, quando ele tinha 5 anos de idade, ele tinha uma audiência particular com o quinto Rebbe do Chabad, na cidade de Lubavitch. O movimento Chabad se chama Lubavitch também, por quê? Porque o movimento centro de Chabad era na cidade de Lubavitch, que é na Rússia. Uma pequena cidadezinha.
E essa história que eu vou contar, já tem livro publicado sobre a história dele, mas a história que eu vou contar é a história como eu escutei da boca dele. E o nome dele é chamado Eliezer. Eliezer. E ele entrou numa audiência particular com 5 anos de idade, junto com o pai dele, e trouxe ele. E ele conta que o Rebbe falou com o pai dele durante um tempo, e depois ele olhou para a criança de 5 anos de idade e perguntou para ele: como você se chama? E ele disse: meu nome é Eliezer. E ele perguntou para ele: você sabe qual é a origem da palavra Eliezer? E ele disse sim, ele estudou no Heider, ele, apesar que ele já tinha apenas 5 anos de idade, mas pelo visto ele tinha já estudado essa historinha, que Eliezer era um dos filhos de Moisés. Moshe tinha 2 filhos, um era chamado de Gershom e o outro era chamado de Eliezer. E ele perguntou para ele: e você sabe por que Moisés chamou o filho de Eliezer, ou seja, qual o significado da palavra em relação a que ele chamou o filho de Eliezer? E a criança disse: sim, porque Eliezer, nós sabemos, a Torá nos conta, os nossos sábios dizem que quando Moisés, ele foi criado no palácio do rei Faraó. E a Torá nos conta, quando ele ficou grande, ficou maior de idade, ele foi no bairro judaico ver o que acontece com seus irmãos. Podemos dizer, foi no Bom Retiro, naquela época. O que acontece? E ele viu lá o egípcio que bateu num judeu. Ele não aguentou ver essa cena, pegou o egípcio, matou ele. Matou ele e enterrou ele. Ele achou que ninguém sabe, mas no dia seguinte já estava nas manchetes, que um cara lá matou, que Moisés matou, e o faraó queria matar o Moisés. Dizem que ele pegou e eles iam cortar, quer dizer, matar ele com a espada, mas Deus fez um milagre que o pescoço de Moisés ficou duro como uma pedra e não conseguiram matar ele. Depois ele escapou para Midian. Em relação a isso, em relação a esse milagre, então Moisés chamou o segundo filho dele, Eliezer, que vem da palavra Eli, Keili, meu Deus. Azar vem da palavra de ajudar. Meu Deus me ajudou da espada de Faraó. É isso que a criança falou, essa explicação, falou para o Rebbe. O Rebbe olhou para ele e falou: o teu nome se chama Eliezer, sabe por quê? Não é por acaso. Também sobre você vai ter uma espada. E vão querer te matar. Mas Deus vai te ajudar, assim como ele ajudou Moisés. E assim como a espada de Faraó não conseguiu matar o Moisés, a tua espada, a espada que vão querer matar você, também não vão conseguir. Essa foi a primeira audiência particular, a primeira mensagem, que depois se descobriu que foi uma profecia aberta, porque ele depois ficou condenado para 20 anos na Sibéria, nos gulags da Rússia, da União Soviética. E para quem sabe, muitos poucos voltaram do regime stalinista vivos. E ele foi um dos poucos que não só que ele conseguiu superar esses 20 anos, mas superar como judeu, ou seja, nunca abriu mão dos valores judaicos, especialmente do Shabat e do Kasher, nunca abriu mão, nunca trabalhou no Shabat, apesar que todos os dias nos campos precisava trabalhar, e nunca comeu não Kasher, e obviamente não é que tinha lá um restaurante que você podia comer o que quiser, eles te davam o que eles te davam, você precisava comer aquele negócio. Ele praticamente, durante 20 anos, comeu pão e um pouco de batata que ele tinha. Esses eram os 2 alimentos que ele podia comer, e isso que ele comia, obviamente, de uma forma bem limitada durante 20 anos. E não só isso, quando chega em Pesach, estamos chegando agora em Pesach, e em Pesach nós não podemos comer hametz como que ele fazia. Então, a esposa dele, mandava todo ano pacotes
podiam receber pacotes. Obviamente, esses pacotes eram supervisionados, etc. E não tudo se entregava, mas as matzot eles entregavam. E ela entregava, mandava matzot. Só que um ano ele não recebeu matzot. E não tinha matzá e não podia comer chametz. E ele literalmente jejuou 8 dias, só bebeu água e tinha algumas batatas lá para comer. E no 8º dia ele desmaiou, ele ficou hospitalizado por causa disso durante o tempo, mas de qualquer forma ele sobreviveu, mas ele não abriu mão e não comeu chametz. Isso se chama Mesirut Nefesh, sacrificar a sua vida para os valores judaicos. E ele tinha isso, e ele superou os 20 anos. Mas essa profecia, Deus falou para que o Rebbe, o quinto Rebbe do Chabad, que viveu muito, naquela época não tinha nem revolução comunista, não se falou de comunismo, etc. Era muito antes disso, mas ele tinha essa profecia, falou para ele, saiba que você vai ter uma espada em cima de você, que isso que teu nome representa, mas você vai ter a ajuda de Deus. Então temos que saber que onde nós vamos, e temos sempre Deus que está junto com a gente. Da nossa parte, temos que saber que temos os valores que nós temos que preservá-los, temos que valorizá-los, e não é para abrir mão desses valores. Nós vamos agora pedir para o Marcelo voltar. Eu já falei demais, chega, deixa o Marcelo se expressar a sua alma agora de uma forma total, liberdade, saindo do Egito do jeito como ele sabe fazer. Obrigado, Rabino. Koyach Marcelo, e desejamos a você que você continue alegrando os corações de todos os judeus e de todas as pessoas, e que você tenha sucesso em tudo que você faz, profissionalmente e pessoalmente,
familiarmente, etc. E que tudo aquilo que se deseja, que Deus atenda teus pedidos, se Deus quiser. E obrigado a todos que vieram participar hoje. Amém. Obrigado, Rabino. E Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer e uma honra. nós vamos te convidar mais, pode ter certeza, que já tem bastante seguidores aqui. A única coisa é que não queremos que você se torne depois sabe, muito famoso. Depois você vai esquecer da gente, como se diz. Você vai ficar só nas óperas e não sei o que lá, etc. Espero que não vai ter esse risco. Nunca. Esse risco não existe. Shavua Tov a todos. Todos podem liberar seus microfones e desejar um ao outro. Shavua Tov. Shavua Tov, Rabino. Shabbat Tov.